Olha, é tanta gente com sintomas de gripe, com resfriado, que nem parece que a gente está no verão, né? Ainda mais com essa chuva de hoje, dessa semana. Mas, ó, é exatamente nessa época que vários problemas respiratórios podem aparecer. As temperaturas costumam ser mais altas, o tempo seco e úmido, ao mesmo tempo acarretam aí em problemas nos pulmões e também nas vias respiratórias. Pois é, o aparelho respiratório pode ficar irritado até mesmo com infecções nos pulmões. Vamos esclarecer essa situação com a doutora Marli Lopes, que também vai responder as suas perguntas, tá? Manda aí para o nosso WhatsApp 997922530 ou ligue para o 3019-1465. Doutora Marli, bom dia para a senhora, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Bem-vinda. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, já chegaram muitas perguntas e eu já vou começar com uma pergunta, doutora, que é assim, ó, bom dia. Hoje eu acordei espirrando muito, como se tivesse gripado, mas eu tenho sinusite. Será por causa que é dessa mudança de tempo? É o Edilson que mandou pra gente. Sim, provavelmente a mudança de tempo acarreta isso, porque com essa mudança de tempo existe uma maior secura, né? Então nossa mucosa ela fica desprotegida. Então nós perdemos aquele muco que protege e que evita a passagem de substâncias tanto alergenas quanto vírus, bactérias, fungos. E aí nossa mucosa fica exposta. E aí entra essa substância e desencadeia esses sintomas. Se a pessoa for alérgica, ela vai ter os sintomas de alergia mesmo. Tosse, coriza, às vezes tem coriza e às vezes o nariz fica seco mesmo, né? E dor de cabeça, mas isso aí é uma coisa assim que ele tem que ver quanto tempo isso está acontecendo, porque se isso persistir pode ser um quadro de vírus ou bactérias e aí tem que procurar o médico para fazer um diagnóstico e ver se realmente é um quadro alérgico, se é gripe, se é resfriado. Quantos dias tem que aguentar isso para não ser uma coisa? Geralmente entre 5 a 7 dias esses sintomas são autolimitados. Ou seja, se não melhorar até 5 dias, aí tem que procurar o médico. E se tiver mais sintomas, por exemplo, se aparece um catarro verde ou amarelo, né? Então aí já é uma coisa que preocupa mais. Enquanto está na coriza, você pode ser um resfriado ou um quadro de alérgico. Olha, sobre ar seco ainda chegou uma pergunta aqui, querendo saber se o ar seco pode aumentar o ronco durante a noite. Pode piorar sim o ronco, né? Porque quando você resseca a sua mucosa, você perde essa proteção. Mas isso aí, assim, ela pode aumentar, não quer dizer que cause não, tá, gente? Então, isso aí, por exemplo, ar-condicionado. Se a pessoa usa o ar-condicionado à noite e não usa umidificador ou não usa uma vasilha com água, o ideal é que use uma vasilha com água, as toalhas que tomam banho, toalha molhada no quarto, estendida, que isso ameniza um pouco o ressecamento com ar-condicionado. Perfeito. Então, o ideal é que use sim. E agora, se tem problema de ronco, tem que procurar um médico também, especialista em sono, que é para poder ver, porque às vezes o ronco é só um sinal de que alguma coisa não tá bem. E nem deixa seu companheiro e companheira dormir direito, né? Não, pior é isso. E pior que as pessoas não sabem as doenças causadas pelo ronco, que o ronco, as doenças do sono, que os sinais são o ronco, e aí só o marido ou a esposa, né, que vai levar para poder dizer que, ó, tá incomodando. Me ajuda. Quem ronca podia acordar com o próprio sono, aí ia resolver, né? Aí seria bom. Doutora, a Carla, de Jardim Carapina na Serra, ela disse o seguinte: ultimamente eu tenho tido muita tosse com catarro, um pouco de falta de ar durante a noite e bastante irritação na garganta. Esses podem ser sintomas de qual doença? Eu queria também que a senhora diferenciasse com mais detalhes a cor desse catarro. Então, existe uma diferença. Esse sintoma que ela está falando aí pode ser um sintoma de resfriado, gripe não, mas de um resfriado comum e de um quadro alérgico, né? Então, ela tem que olhar, porque depois de um resfriado, você pode ter um quadro de infecção bacteriana associado. Então, essa diferenciação que você está falando aí é o seguinte: se você tem uma secreção clara, ou seja,
cor de clara de ovo, tá? Então fica assim bem claro para poder as pessoas entenderem. Clara de ovo não é um quadro que preocupe. A partir do momento que essa secreção começa a amarelar ou esverdear, então você já tem que procurar o médico e às vezes tem outros sintomas associados. Às vezes tem febre, muitas dores no corpo, né? Uma febre que não passa. Então isso tudo é muito preocupante. Aí você tem que começar a procurar o médico sim, porque sai do quadro de vírus, que é uma doença autolimitada, e vai para uma doença mais severa. Então, para quem não tem comprometimento de imunidade, para a criança que está com a saúde perfeita, aí tudo bem. Agora, quem tem doença grave, quem tem doença crônica, quem faz diálise, quem tem HIV e faz uso de vários medicamentos, que são pessoas que têm uma deficiência no sistema imunológico, aí ela pode ter uma complicação. E isso em qualquer época do ano. Mas agora também no verão, né? Porque se pensa em doenças respiratórias só no inverno. Mas isso não é uma verdade. No verão também, com essas mudanças bruscas de temperatura, a gente realmente fica muito susceptível. Inclusive, essa é a próxima pergunta, doutora. Por que quando a gente sai de um ambiente muito frio, seja de ar-condicionado ou do tempo, e vai para um ambiente quente, nossa cabeça tende a doer? Porque você tem uma mudança brusca de temperatura e existe esse ressecamento de via aérea, né? E isso acaba, aquela história que antigamente se falava, né, de que não pegue o vento, né, o vento pode causar uma pneumonia. Depois do banho quente. Depois do banho quente. Isso não é uma realidade absoluta, mas isso é uma coisa que realmente você tem que tomar cuidado. O choque térmico, né? Tanto assim que o ar-condicionado a gente tem problema. Você sai do ar-condicionado, vai para o quente, ou quando você está numa praia, né? Aquele sol quente, come um picolé, um negócio assim, tipo picolé, aí você tem tendência a ter uma irritação. Por quê? Nosso corpo está numa temperatura de 36 graus e quando você está numa temperatura acima, você fica mais quente ainda, o corpo esquenta mais ainda, aí você vai tomar um picolé que está numa temperatura muito baixa. Aí irrita. Então, aí existe uma irritação da mucosa. Ai, meu Deus, tem que se preocupar com tudo, hein, doutora? Não é? Ó, o Luiz Carlos disse que é paciente da senhora, disse que a senhora tá linda. Super competente, mandou um beijo para a senhora. Obrigada, mas agora Luciana. vamos à pergunta da Sabrina da Serra. Eu tenho uma bebê de 3 meses e ela constantemente tem resfriados. Preocupação de toda mamãe, hein? Não sei o que fazer. Eu evito até de levar na UPA. Prefiro cuidar em casa. O que a senhora diz para as mamães que têm bebês pequenos que ficam constantemente resfriados, doutora? Olha, depende da idade da criança, né? Uma criança que tem um resfriado, mas que não tem uma outra repercussão, não tem problema, não é uma coisa que preocupe, não. Né? Às vezes é uma criança que tem um quadro alérgico, nessa idade geralmente a gente não faz diagnóstico de alergia em criança porque ela está em pleno desenvolvimento, né? Mas eu acho que vale a pena depois sim procurar o médico, já que está tendo muita recorrência, procura o pediatra e conversa sobre isso, né? Para ver se tem alguma outra coisa, se ela tem alguma alteração na árvore respiratória, né? Se tem história familiar desses quadros de alergia. Então, isso tudo tem que ser conversado com o médico, né? E é o pneumologista que cuida disso. Isso aí. Bom dia, doutora. Eu sou a Sônia, sou asmática, tenho asma grave e eu gostaria de saber se é melhor para mim, banho quente ou banho frio? Na verdade, o banho quente, dependendo da situação, e se for um banho muito quente, é pior, tá? Então é melhor você tomar um banho frio, que ele desperta mais, produz adrenalina, que é um vasodilatador, e aí você fica melhor. Banho quente não é bom, né? Nem pra pele, banho quente, né? Nem pra pele. Nem pra exatamente. pele, E nessa época do ano que o pessoal gosta de tomar banho frio, vamos aproveitar, né? Não deixar o banho morno pro inverno, né? Só quebrar. Só quebrar. Doutora, a Rossana de Santana Cariacica, ela diz o seguinte: tive febre por 2 dias, muita dor no corpo, estou me sentindo fraca nesse momento. O que pode ser? Me ajuda, doutora. Por 2 dias de febre, você pode pensar
num simples resfriado, tá? E um dos vírus que está muito comum agora é o vírus sincicial respiratório, que não deixa de ter uma preocupação. Ele está fora do contexto dele, porque ele é mais do inverno, mas agora, né, depois da pandemia, esses vírus não estão mais com aquela regra que tinha antes. No inverno era mais esses, e no verão tínhamos outros vírus. Hoje, esse vírus está aí e tem acometido muita criança também. E aí você tem que olhar, se essa febre persistir, você tem que procurar um médico, porque você pode estar tendo um quadro de gripe mais forte, aí tem um remedinho também que você pode tomar. Vai no posto, o posto também, às vezes eles dão um remédio, tem remédio para dar. E agora, se tiver infecção associada, se persistir a dor no corpo, você pode tomar um remédio para dor, um analgésico, né? Um remedinho para tirar a coriza, um antialérgico. Isso aí não tem problema no início. Esperar o corpo reagir um pouco. Esperar reagir. Agora, se não estiver melhorando, corre para o médico, porque você pode ter complicação. Doutora, nosso tempo já está acabando, são muitas perguntas, mas no geral, para quem está em casa, com um filho com coriza, com aquela dor de cabeça, aquela coceira na garganta, esses sintomas clássicos, qual que é a dica de ouro? Pode fazer uma lavagem com um soro fisiológico, tomar bastante água, usar um umidificador em casa. O que você indica para quem está incomodado aí em casa com esses sintomas? Primeiro se manter bem hidratado, né? Isso é fundamental, a hidratação é fundamental. Hidratado, as vacinas devem estar em dia, viu, gente? Porque, assim, a vacina antigripal tem que ser feita todo ano, tá? E tem para criança também, então, a partir de 6 meses, então, deve se vacinar. Evitar ambientes, né, onde tenha esses choques térmicos. Então, assim, se você estiver num ambiente com muito ar-condicionado, dá um tempinho para você sair para o lugar muito quente. E boa hidratação, lavar a narina com soro, é importante que você lave quando você está com alguma coriza e tal, lava o nariz com soro. Boa alimentação, né? Boa hidratação, basicamente. E se sintomas acima de 3 dias, você procura o serviço, acima de 3 a 5 dias, procura o serviço médico, se você não estiver melhorando. E banho gelado? E banho gelado, que é bom. Vamos evitar um banho quente. Tá certo, doutora E o Marli. ar-condicionado, que é uma coisa que muitas vezes não se consegue ficar sem ele. Com esse calorão, né? Manter sempre limpo o ambiente, sempre limpo o filtro do ar e vasilhas com água no quarto, né? Que isso ajuda muito, né? Mantém o ambiente sem ressecar sua mucosa. Perfeito, doutora Marli. Obrigada aí. Dicas de ouro. Excelentes explicações, tenho certeza que os amigos e as amigas do TN agora vão ficar mais atentos a esses sintomas. Até a próxima, doutora. Obrigada. Valeu, doutora. Valeu. Obrigado. Tá, até a tchau, próxima. gente. Tchau.